Então, agora, para terminar, isto hoje está um pouco extenso, mas a ideia é concentrar um pouco a matéria mais agora no início do semestre e irmos aliviando depois gradualmente. Mas agora vamos ver um bocadinho mais do que podemos fazer em Python e continuando daquela parte da aula anterior da identificação das zonas de restrição, das enzimas de restrição. Portanto, vamos ver agora como usar listas, como fazer ciclos e como ler ficheiros. Uma lista, nós vimos brevemente na aula anterior que é um conjunto de elementos, um conjunto ordenado de elementos que nós podemos manipular. Vamos ver como podemos criar e indexar e vamos ver um pouco mais em detalhe agora. Os ciclos são formas de dizer ao interpretador para repetir um certo bloco de instruções um certo número de vezes. Nós vamos ver o ciclo for, que nos permite repetir um número pré-determinado de vezes. E vamos ver como podemos ler e escrever ficheiros de texto simples. Portanto, o exemplo que vamos usar agora vai ser parecido com o que vimos na aula passada, em que estávamos a calcular os fragmentos resultantes de usar uma enzima de restrição numa sequência, mas agora temos várias sequências guardadas no ficheiro e temos várias enzimas de restrição. E queremos fazer um ficheiro para cada enzima de restrição, contando quantos fragmentos é que ela vai degradar cada uma das sequências. Então vamos começar por listas e também strings, porque funcionam de maneira parecida, porque em ambos os casos são um vetor ordenado de elementos. Por exemplo, aqui, esta lista dos anos, 1999, 2000, 2001, tem estes três elementos por esta ordem. Esta string tem estas letras por esta ordem. Nós podemos criar listas com parênteses retos e separar os elementos por vírgulas, e podemos criar strings com plicas ou aspas. Se usarmos uma plica ou um caractere das aspas no início e no fim, a string tem de estar toda numa linha, mas podemos também usar três de seguida, e nesse caso podemos fazer uma string que ocupa várias linhas. Podemos criar mesmo um bloco de texto. Em geral, nós vamos usar strings só com uma, mas vamos ver depois alguns casos para documentação que dá jeito de usar aquelas. Basicamente, nós podemos criar uma lista ou uma string especificando o seu conteúdo, ou no caso das listas também podemos criar uma lista vazia e depois ir acrescentando coisas lá dentro. Mas neste momento nós vamos focar mais as listas pré-criadas e vamos ver como é que podemos usá-las. Uma diferença grande entre strings e listas é que nós podemos alterar o que está dentro da lista, o conteúdo da lista. Não podemos fazer isso com a string, a não ser deitando a string fora e criando uma nova. A razão para isto ser assim é para nos permitir usar strings como índices num dicionário, por exemplo, sem que haja alterações lá. Nós podemos também referir cada um dos elementos da lista ou da string porque são vetores ordenados de elementos. Portanto, podemos referir cada um dos elementos pela sua posição. No Python, o primeiro elemento tem um índice 0 e continua por aí em diante. Portanto, o terceiro elemento terá índice 2, etc. Podemos também indexar, identificar os elementos pela posição a contar do fim, se usarmos índices negativos. O último elemento é o menos 1 e vai decrescendo até ao 0. Portanto, podemos indexar uma lista ou uma string, contando do início ao do fim. Se contarmos do início, é 0 e vai crescendo. Se for do fim, é menos 1 e vai decrescendo. Podemos também cortar partes da lista ou da string. Podemos cortar uma fatia destes vetores, indicando o início e o fim do corte. Neste caso, os pontos de corte situam-se entre os elementos. Por exemplo, se nós cortarmos entre o 1 e o 3, vamos obter estes dois caracteres, o segundo e o terceiro, porque os pontos de corte estão aqui no meio. Podemos também indexar os pontos de corte a contar do fim, se usarmos valores negativos. Vou dar aqui só alguns exemplos para perceber como é que nós usamos isto. Se nós criarmos esta lista dos anos com estes 3 anos, se pedimos o ano de índice 0, e o índice nós indicamos sempre com parênteses retos, qualquer que seja o vetor, ou a estrutura que nós temos aqui, quando queremos aceder a uma fatia ou um índice, usamos sempre os parênteses retos. Portanto, o ano de índice 0 será o primeiro, que é este 1999. Se queremos a fatia do 1 em diante, será do segundo até ao fim. E qual é a notação aqui? Damos a origem, 2 pontos, e como não demos o fim,
o interpretador assume que é todos, até ao fim. Portanto, neste caso, nós especificamos este ponto de corte e depois não especificamos o segundo e ele considerou que era até ao fim. Se especificarmos 2 pontos de corte, ele vai nos dar entre o primeiro e o segundo. Neste caso, estamos a usar só um índice negativo para nos dar o último elemento. Aqui, o que estamos a fazer é, não especificamos o início, não especificamos o fim, portanto é tudo, mas especificamos um passo menos 1. Esse é o outro parâmetro que nós podemos dar quando fazemos este corte, esta fatia, é o primeiro ponto de corte, o último ponto de corte e o passo. Se nós especificamos tudo e um passo menos 1, ele dá-nos por ordem inversa, dá-nos a lista ao contrário. Se nós especificamos tudo por um passo 2, ele vai saltando de 2 em 2, portanto dá-nos o primeiro, depois dá-nos o terceiro e acabou. Por isso nós podemos, se nós quisermos obter um subconjunto daquela lista, desta forma podemos especificar onde começa, onde acaba e qual é o passo e que influencia também a ordem. Por exemplo, aqui nós não damos o início, não damos o passo, portanto o passo é presumido que seja 1 quando nós o omitimos, mas damos o fim, que é o segundo ponto, é o ponto de corte de índice 2. Portanto, o ponto de corte de índice 0 estaria aqui, de índice 1 estaria aqui, o de índice 2 está ali, portanto dá-nos os primeiros 2 elementos. Se nós quisermos, podemos usar também a indexação para atribuir um elemento diferente àquela posição da lista. Por exemplo, se dissermos que o elemento de índice 1 vai passar a ser 0, agora em vez do 2000, que era o segundo elemento, lembra-se que o primeiro é de índice 0, passou a ser 0. A mesma coisa com os strings. Os strings funcionam da mesma maneira que as listas, só que são vetores ordenados de letras, de caracteres, letras ou números, ou gritos. Cada caractere é um elemento e, neste caso, eu quero ir do ponto de corte 1 ao 4, do passo de 2 em 2, então ele vai dar-me ali o U e o W. Vai fazendo aquele salto dentro desta parte da string. Aqui posso fazer a mesma coisa, mas invertendo a ordem, portanto vou do último, do ponto de corte menos 1, que é no fim, até ao ponto de corte menos 5, e com um passo menos 1. Portanto, vai dar os últimos 4 caracteres da lista, mas por ordem inversa, porque está a percorrer do fim para trás. Se eu tentar alterar um elemento da lista, da string, ao contrário do que acontece na lista, ele vai-me dar este erro. Eu não posso alterar desta maneira um elemento da lista. No entanto, eu posso criar uma lista nova. Por exemplo, vou pegar no primeiro, em vez de alterar o segundo caractere para x, pego no primeiro caractere, junto-lhe o x e junto-lhe o resto. E agora deu o mesmo resultado, só que eu não mexi na lista original, criei uma lista nova, deitei fora o que estava naquela variável e substituí por este valor novo. Portanto, nós podemos sempre criar novas strings juntando, não podemos mantendo exatamente o mesmo objeto, alterar o que está lá dentro. E a razão para isto é a maneira depois como as strings são usadas para indexar dicionários e assim, que não seria compatível com a possibilidade de estar a alterar as chaves e depois o dicionário podia ficar inconsistente. Nós podemos também desempacotar qualquer conjunto para variáveis diferentes. Por exemplo, se eu tiver a string x, y, z, se eu atribuir isto às variáveis x, y, z, ele vai pôr a letra x na variável x, a letra y na variável y, não pelos nomes, mas pela ordem. Posso também fazer isto, ABC igual a esta lista, e então ele vai pôr os valores a cada um. Portanto, desde que o vetor tenha o mesmo número de elementos que o número de variáveis que estão a dar, ele sabe exatamente onde é que há de pôr cada um dos valores e consegue desempacotar. Se o número de elementos não for o mesmo, então ele vai-vos dar um erro porque não sabe o que é que há de fazer neste caso. Vamos ver então como é que fazemos também o ciclo. Isto aqui não são coisas para memorizarem, é só para se lembrarem que já viram antes, para depois ir ver os detalhes. Mas a ideia é que fiquem com uma noção do que é que podem fazer. Depois, com a prática, isto vai ser mais fácil de perceber. O ciclo for tem uma estrutura destas: for, uma variável, in, um vetor qualquer ordenado, 2 pontos e depois um bloco que esteja aqui indentado para dentro. E o que está a dizer é para repetir o bloco de código que está aqui, que pode ter mais do que uma linha, pode ter várias linhas, desde têm não todas a mesma indentação. Repetir este bloco de código para cada valor do vetor que está aqui, e cada vez que este bloco de código é executado, esta variável vai tomar um daqueles valores.
Por exemplo, este código permite-nos calcular a soma dos valores na lista. Nós começamos com o total a 0, temos esta lista de valores, vamos fazer o V tomar cada um dos valores naquela lista, e a cada vez que o V vai tomar esse valor, vamos somá-lo ao total. Claro que isto é escusado de fazer, porque já existe uma função soma que faz precisamente isso, mas serve para ilustrar como é que nós podemos usar o ciclo. Estamos a percorrer todos os valores da lista, a fazer alguma coisa com cada um deles, e depois termina. O interpretador sabe que o ciclo termina quando volta atrás da indentação. Portanto, esta linha faz parte do ciclo, é repetida para cada elemento da lista. Esta foi executada no fim, quando se percorre todos os elementos da lista, porque está aqui para trás da indentação. A função range no Python 2 devolve o 2.7 devolve uma lista que, se nós usarmos a função range só como argumento, devolve uma lista que começa no 0 e tem tantos elementos quanto o que nós damos aqui. Portanto, neste caso, range 5, se imprimirmos cada um dos x, terá 0, 1, 2, 3, 4. Isto é uma lista 0, 1, 2, 3, 4, e neste ciclo o x foi tomando cada um desses valores. Para aceder ficheiros em Python é bastante simples. Nós vamos usar um objeto do tipo ficheiro que nos dá o acesso ao ficheiro, que faz toda a comunicação com o sistema operativo e assim, e que tem métodos que nos permitem ler ou escrever no ficheiro. A versão mais simples será o método readline, que lê todas as linhas do ficheiro como se fossem como strings. E então devolve-nos uma lista de todas as linhas do ficheiro. Isto é prático se vocês quiserem ler ficheiros de texto. Então como é que fazemos? Usamos a função open com o nome do ficheiro que queremos ler. Por omissão o open lê um ficheiro. E vamos usar o objeto que essa função devolve, que é o objeto do ficheiro, que tem aquele método, por exemplo, para ler as linhas. E assim esse objeto vai ler todas as linhas do ficheiro e devolve-nos uma lista com todas as linhas do ficheiro. Por exemplo, vamos supor que nós temos um ficheiro de texto que tem isto, simplesmente. Vamos lê-lo e ler as linhas todas para esta variável. Quando imprimimos a variável, temos este resultado. Já agora notem que há aqui uns /n, porque há aqui uns caracteres especiais de mudança de linha. Quando vocês abrem um ficheiro de texto com um editor de texto, vocês veem o texto numa página em duas dimensões. Mas, na verdade, aquilo é guardado no disco ou em memória como uma sequência de bytes. É tudo linear, a memória é linear no computador, o endereçamento do disco também. O que acontece é que há aqui uns caracteres especiais que nós não vemos, estes de mudança de linha, new line, que estão aqui indicados com aquele código, que o processador de texto usa para saber onde é que tem de mudar de linha. E é por isso que depois representa o texto como se estivesse numa página. Quando vocês leem esses caracteres, aquilo foi separado, o texto foi separado por esses caracteres, mas os caracteres ainda estão lá. Dependendo depois da aplicação, pode ser necessário limpá-los, e podemos ver alguns exemplos mais tarde. Uma forma mais simples de fazer isto é, quando nós chamamos esta função, ela imediatamente devolve o objeto do tipo ficheiro. Nós podemos usar logo o resultado dessa função para chamar o seu método readline. Portanto, na verdade, nós não precisamos fazer isto em duas linhas, podemos fazer isto tudo numa só linha. Falta ali os parênteses, mas é abrir e deste objeto usar o método de ler as linhas e ficamos com as linhas todas na nossa lista. Portanto, isto é só um resumo rápido. Vamos ver agora na prática como é que nós podemos usar isto. Vamos supor que nós temos um ficheiro com um conjunto de sequências. Estas sequências podem ser grandes, estão indicadas aqui em cima. Temos um identificador único para cada uma, 2 pontos, e depois temos a sequência. E cada uma delas está na sua linha. O nosso ficheiro está organizado assim. Agora, queremos saber quantos fragmentos é que cada uma destas sequências vai ter se for digerida, por exemplo, pela ALUI, que corta ali no AG-CT, que corta no meio do texto. Portanto, o que nós vamos ter que fazer é algo parecido com o que fizemos na semana passada, que será aqui fazer a substituição neste sítio pelo aquele onde marca o ponto de corte e depois partir e contar os fragmentos. Mas vamos ter de fazer isto para todas as sequências do nosso ficheiro. Portanto, a ideia é nós termos aqui os resultados com todo o número de fragmentos que nós temos nas nossas sequências.
Não sei se tenho muito tempo, mas vou... um bocadinho. Então já tenho aqui parte do bolo cozinhado. Temos aqui o que nós precisamos de fazer primeiro. Nós sabemos que a nossa enzima reconhece este sítio e corta ali. E temos as sequências aqui neste ficheiro. Portanto, se nós corrermos isto, temos aqui no seqlines, ou nas linhas do ficheiro de sequência, temos uma lista, aqui bastante grande, que tem todas estas strings, todas as strings que eu li do ficheiro, em que tem o identificador da sequência e depois a sequência. Então o que nós precisamos fazer é, para cada uma destas sequências, separar o identificador, pegar no texto da sequência e aplicar, ver quantos fragmentos é que resulta da descrição e depois imprimir no ecrã, na console. Então é isso que vamos fazer aqui. Portanto, para cada sequência desta linha, vamos chamar sequência, in seqline. Portanto, para cada sequência nesta lista de linhas que eu li do ficheiro, eu vou primeiro obter sempre o identificador da sequência, vou chamar esta seqline, o identificador da sequência e a sequência em si, partindo isto em dois, pelos dois pontos. O partir é aquele split que nós vimos na outra aula que nós podemos usar nas strings. Portanto, se esta lista, seqline, é uma lista de strings, de cada vez que esta parte do ciclo for executada, o seqline vai ser uma destas strings, por ordem. Então nós podemos pegar aqui no seqline, que é a lista do ficheiro, é a linha do ficheiro das sequências, e dizer que queremos partir por dois pontos. Se isto tudo estiver no formato que devia estar, ao partir por dois pontos eu vou obter exatamente dois fragmentos, que é o identificador e a sequência. E então eu posso desempacotar essa lista com duas partes da minha linha de texto nestas duas variáveis, o identificador e a sequência. Agora tenho de processar a sequência como fiz na aula anterior, mas podemos já testar se isto está a funcionar fazendo assim. Vamos imprimir os identificadores para ver se o nosso código está a correr bem. Portanto, o que é que este ciclo está a fazer? Aqui eu li todas as linhas do ficheiro e agora para cada linha do ficheiro vou partir pelos dois pontos, pôr a parte inicial nesta variável, né, no ID, e a outra parte na sequência. E agora vou imprimir o ID. E posso ver, sim senhora, estou a percorrer todos os IDs do meu ficheiro. Portanto, deve ter lá todas as sequências também. Então, vou calcular quantos fragmentos é que obtenho quando faço a digestão pela enzima de restrição. Por isso vou fazer primeiro a sequência marcada, como fizemos da outra vez, em que vou substituir na sequência o sítio de reconhecimento por aquela string com o corte. E assim fica marcado lá com o menos o sítio onde ela vai cortar. E agora posso imprimir isto e o comprimento do split pelo ponto de corte. Porque o split pelo ponto de corte vai-me partir a sequência em todos os sítios onde tem o ponto de corte. Isto vai-me dar uma lista com tantos elementos quantos fragmentos resultarem desse corte. Se eu imprimir o comprimento dessa lista, eu tenho o número de fragmentos que eu tenho aqui. Portanto, aqui já tenho o resultado que eu queria inicialmente. Por isso, recapitulando, o que é que faço? Para cada linha, tiro o identificador, separo da sequência, com aquele split, guardo isto em duas variáveis, vou marcar na sequência onde é que a enzima corta, substituindo todos os AGCT por AG-CT, assim fica marcado os sítios todos de corte, e agora vou partir em todos esses sítios de corte, obtenho uma lista com todos aqueles pedaços da string e peço quantos pedaços é que estão lá. Aqui não me interessa os pedaços, me interessa só o número e consigo listar os fragmentos. Portanto, desta maneira, eu uso o ciclo para percorrer a lista toda e calcular para aquela enzima de restrições como é que é quantos fragmentos é que tenho em cada caso.
Como já temos pouco tempo, não vou fazer a demonstração da segunda parte, mas vou explicar aqui. Portanto, isto é o resultado que temos. Neste caso, eu fiz um pouco diferente, porque fiz aqui o split, guardei os fragmentos numa outra variável, e depois fiz o comprimento dos fragmentos. Ali no exemplo, pus esta linha toda numa só. Isto depois vocês podem decidir fazer conforme acham que fica mais fácil de ler, ou mais explícito. Mas agora, o que nós queremos fazer é... Temos aqui um conjunto de enzimas de restrição num ficheiro, em que tem o identificador da enzima de restrição, o sítio de reconhecimento e o corte. E agora nós queremos criar para cada enzima de restrição um ficheiro de texto com a listagem do número de fragmentos de todas as nossas sequências. Portanto, as sequências são sempre as mesmas, mas cada ficheiro de texto terá o resultado do corte por uma enzima diferente. Para isso, o que é que vamos fazer? Vamos usar dois ciclos. Este aqui do meio é exatamente o que fizemos até agora. Para cada linha de sequência na nossa linha do ficheiro das sequências, vamos separar o identificador da sequência e a sequência, vamos substituir no sítio de reconhecimento para identificar o ponto de corte, partir e vamos calcular o comprimento desta lista, com o número de fragmentos. Só que agora não queremos pôr isto na consola, queremos gravar isto num ficheiro. Então o que vamos fazer é acrescentar isto a uma lista de strings, usando esta função aqui, este método append, em que tem o identificador da minha sequência, um tabulador, que é para poder depois pôr na folha de cálculo, assim, aquele tab que vocês podem indicar com este /t, e depois o número de fragmentos convertido em string. Esta parte é importante porque o número de fragmentos é um número e ele não consegue concatenar com uma string se vocês não converterem primeiro. E no fim, aquele caractere especial, o cálculo muda de linha. Se eu não puser isto, depois aquilo fica tudo na mesma linha, o ficheiro não fica direito. Então o que é que eu estou a fazer? Para cada sequência, para cada enzima de restrição, estou a fazer aquela tabela que fiz há bocado. Só que em vez de mostrar no ecrã, estou a guardar numa lista de strings. Essa lista de strings depois vai ser guardada num ficheiro que tem de nome o identificador da enzima de restrição e para o qual eu vou usar, em vez do readline, para ler as linhas todas, vou usar o writeline, que escreve aquelas strings todas. Portanto, o readline lê as linhas todas do ficheiro e devolve uma lista de strings, o writeline recebe uma lista de strings e escreve-as todas para o ficheiro. Se as strings não tiverem aquele caractere de mudança de linha, depois quando eu abrir o ficheiro com um processador de texto, vejo tudo na mesma linha. Mas se acrescentar lá isto, depois o processador de texto mostra-me em linhas diferentes. Agora aqui, como é que eu abro o ficheiro para escrita em vez de leitura? Simplesmente acrescento um argumento, este W, entre aspas, para write. O que acontece aqui é que em vez de tentar abrir o ficheiro para escrita, para leitura, vai criar um ficheiro novo, se havia lá algum, vai ser apagado, com o nome que eu lhe dou. E o nome que eu lhe dou é o identificador da enzima mais a extensão TXT. Portanto, aqui escrevo e depois é importante fechar o ficheiro, que é para o sistema operativo saber que já estão lá os dados todos para gravar o ficheiro no disco. Portanto, isto é essencialmente o que precisamos fazer para gravar no ficheiro. Isto é o ciclo que calcula o número de fragmentos para cada uma das nossas sequências para uma enzima de restrição. Agora nós temos que fazer isto para todas as que temos no ficheiro das enzimas de restrição. Então o que é que vamos fazer? Outro ciclo, isto está tudo dentro de outro ciclo, que vai percorrer as linhas do ficheiro de enzimas de restrição, vai partir cada uma dessas linhas pelo ponto e vírgula, porque é aquilo que separa o identificador, a sequência de reconhecimento e o ponto de corte, e vai-nos desempacotar isto para estas três variáveis. O size e o cut era o mesmo que nós estamos a usar aqui para calcular os fragmentos. O identificador da enzima usamos aqui para o nome do ficheiro que nós vamos gerar. E depois o que fazemos aqui dentro é simplesmente fazer as contagens. A parte importante aqui, um detalhe importante, é que esta lista com as contagens todas, que tem sequência tal, tantos fragmentos e assim por diante, tem que ser posta em vazio antes de percorrer todas as sequências com aquela enzima de restrição. Porque senão depois vai ficando cada vez maior e os meus ficheiros vão ficar com
num ficheiro vai estar também a informação de todas as outras enzimas processadas. Mas isto basicamente é o que nós podemos fazer, usar dois ciclos, um dentro do outro, para cada enzima, para cada sequência, calcular os fragmentos e depois ir gravando. E desta forma nós, independentemente do número de enzimas que tivermos aqui neste ficheiro, ele vai sempre processá-los todos e vai criar um ficheiro para cada um. Portanto, nós não precisamos estar manualmente a fazer isso. Agora, esta coisa começa a ficar um bocado confusa, porque conforme nós começamos a ter ciclos dentro de ciclos e começarmos a fazer isto cada vez mais complicado, o código começa a ficar já cada vez mais difícil de manter, perceber, etc. Por isso, para a semana, vamos ver como é que nós podemos começar a decompor estes problemas mais complexos em problemas mais simples, e depois eu prometo voltar a isto com um pouco mais calma para vocês verem como isto tem mais detalhe. De qualquer forma, esta parte do Python é aquela que é um pouco exceção às outras, em que a parte prática será muito importante para vocês perceberem a teórica, porque isto é muito difícil de compreender, só dizer fazer, vocês têm mesmo de fazer. Portanto, nas aulas práticas terão sempre alguns exercícios destes onde vocês vão refazer as coisas que eu fui mostrar. Portanto, basicamente, listas e strings são vetores ordenados. Vocês podem usar listas para acrescentar elementos, são vetores ordenados que vocês podem alterar. As strings não. Ambas são muito usadas para este tipo de coisas, principalmente se lidam com sequências, têm de lidar com strings. Os ficheiros, nós conseguimos ler ou escrever com aquela função open, obtemos o objeto que nos dá acesso ao ficheiro. E o ciclo for permite-nos iterar por todos os elementos de uma lista. Hoje à tarde nós temos aula à uma, não é? Vão ter a prática, será no laboratório, em princípio já tem os logins e assim, mas já toda a gente sabe a sala, não é? Eu acho que é 119. Sabem onde é que ficam essas salas? É ali no corredor de baixo. É perpendicular a este, passando o bar, é aquele corredor. Então, até logo.